Olá pessoal, como vocês estão? Seguinte, hoje eu vou ler para vocês um conto popular. No entanto, antes de começar essa leitura, eu gostaria que vocês prestassem atenção aí na tela para aprender comigo quais são as características dos contos populares. Bom, os contos populares são histórias curtas, passadas de geração em geração por meio da fala, por meio dos contadores de história. Não possuem autor, porque o autor é sempre o povo, tudo bem? Então, essas características que eu passei para você aí são importantíssimas. O que a gente precisa aprender então, professora, nessa aula? Bom, que existiram escritores que transcreveram os contos populares para os livros. Um desses escritores é famosíssimo, conhecidíssimo por vocês, e eu coloquei aí na tela, o nome dele é Monteiro Lobato. E mais do que transcrever esses contos para os livros, o Monteiro Lobato utilizou as marcas da oralidade, ou seja, passou esses contos para o papel utilizando o modo dos personagens falarem. E para exemplificar isso que eu acabei de dizer, a gente vai ler um conto chamado A Cumbuca de Ouro, retirado de um livro do Monteiro Lobato, que eu gosto muito, cujo nome é Histórias de Tia Anastácia, em que o Monteiro Lobato coloca a tia Anastácia para narrar as histórias para as crianças. E aí, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas marcas da oralidade, ou seja, na forma como o Monteiro Lobato transcreve essa história como se fosse contada oralmente. Observem bem a maneira dos personagens falarem e da própria narradora. A Cumbuca de Ouro. Eram dois vizinhos, um rico e outro pobre, que viviam turrando. O gosto do rico era pregar peças no pobre. Certa vez, o pobre foi à casa do rico propor um negócio. Queria que ele lhe arrendasse um pedaço de terra que servisse para a plantação de uma roça de milho. O rico imediatamente pensou num pedaço de terra que não valia coisa nenhuma, tão ruim que nem formiga dava. Fez-se o negócio. O pobre voltou para sua choupana e foi com sua mulher ver a tal terra. Lá chegados, descobriram uma cumbuca. Xi, mulher, esta cumbuca está cheia de moedas, venha ver. E de ouro, disse a mulher. Estamos arrumados. Não, disse o marido, que era homem de muita honestidade. A cumbuca não está em terra minha e, portanto, não me pertence. Meu dever é dar conta de tudo ao dono da propriedade. E foi ter com o rico, ao qual contou tudo. Bem, disse este, nesse caso desmanche o negócio feito. Não posso arrendar terras que dão cumbucas de ouro. O pobre voltou para sua choupana, e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas quando chegou lá, só viu uma coisa, uma cumbuca cheia de vespas das mais terríveis. Ah! Exclamou, aquele patife quis mangar comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. Botou a cumbuca de vespas num saco e encaminhou-se para a choupana do pobre. Ó, compadre, fecha a porta e deixe só meia janela aberta. Tenho um lindo presente para você. O pobre fechou a porta, deixando só meia janela aberta. O rico, então, jogou lá dentro a cumbuca de vespas. Aí tem, compadre, a cumbuca de moedas que você achou em minhas terras. Regale-se com o grande tesouro. E ficou a rir de não poder mais. Mas assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro, que rolaram. Lá de fora, o rico ouviu o barulhinho e desconfiou. E disse, compadre, abra a porta, quero ver uma coisa. Mas o pobre respondeu, não caia nessa, estou aqui que nem sei o que fazer com tantas vespas em cima. Não quero que elas ferrem o meu bom vizinho. Fuja, compadre. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ficou ridículo. Vocês observaram o modo como essa história foi transcrita pelo Monteiro Lobato?
Essa história, na verdade, ela é um conto oral, né? Ela foi passada de geração em geração e o Monteiro Lobato achou legal colocar ela no livro, sendo contada pela tia Anastácia. No entanto, para ser fiel à oralidade, ele utiliza na narrativa da tia Anastácia muitas e muitas marcas da oralidade. Vamos dar uma olhada. As marcas da oralidade, elas são então isso, né? A transcrição do falar cotidiano. É o modo como a gente fala sendo passado para o papel. Porque se a gente prestar atenção, a gente fala utilizando gírias, utilizando palavras e expressões que tem muita relação com o lugar que a gente vive, com a família que a gente está inseridos, né? Então, o Monteiro Lobato, ele é um escritor muito atento ao modo como as pessoas falam, tá? E aí, o que eu fiz? Eu selecionei para vocês aí alguns exemplos que eu tirei desse conto para a gente ler e perceber as marcas da oralidade. Por exemplo, no primeiro parágrafo, ele vai dizer que o rico e o pobre viviam torrando. O que ele quer dizer com isso? Que eles viviam brigando. Esse torrando, essa palavra aí, é uma palavra muito utilizada na oralidade, né? Depois ele vai dizer que o rico pregava peças no pobre, né? Também, o pregar peças é uma maneira de dizer que ele estava enganando o pobre, né? E foi com a mulher haver tal terra, essa tal terra, ou foi ter com o rico, ao invés de dizer que ele foi até a casa do rico, né? Então, observem como ele vai utilizar isso no livro. Eu coloquei aqui para vocês a capa desse livro, porque eu acho que vocês precisam ter ou pedir emprestado lá na biblioteca da escola, passar um mês aí com esse livro lendo. É importantíssimo, ao meu ver, vocês, alunos de 6º ano, para quem não é aluno de 6º ano e está vendo aí o vídeo, tenham esse livro em casa, porque é uma aula de cultura popular brasileira, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, a gente se vê na próxima.